Boa noite! Acho que a minha voz é um pouquinho mais alta. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho das reflexões que aqui nós vamos trazer. Então, é uma conversa, então fiquem em tom amigável. Se alguém quiser levantar a mão, quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá bom? Então, para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Jéssica. Eu vou estar aqui compartilhando com vocês algumas reflexões. E eu vou ter uma proposta que foi me dada, na verdade, por um companheiro aqui da casa, inclusive, que aqui está hoje, em uma das minhas palestras há algum tempo. E atendendo ao seu convite, a sua sugestão, eu aqui venho hoje iniciar um novo projeto para trazer um pouquinho mais das reflexões sobre as obras de Emmanuel. E por que a escolha? Dentre todas as obras que eu venho estudando, que a gente vem conhecendo um pouquinho mais, Emmanuel ele traz uma grande profundidade, com grande didática sobre a força do pensamento. Então a obra que eu escolho para a gente poder desenvolver um pouquinho mais, para a gente conhecer um pouquinho mais, vai ser nada mais, nada menos do que Pensamento e Vida. Então essa obra ela é uma obra de grande riqueza e vindo muito bem, acho que a compartilhar com justamente o trabalho de terça-feira. Por quê? Porque aqui é um trabalho de tratamento, que a gente busca a cura, que a gente busca a renovação. E quando a gente entra pela obra Pensamento e Vida, Emmanuel vai começar a trilhar um caminho conosco através das reflexões da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso ideal, das nossas ideias, da nossa vontade. Assim como tantas outras obras de Emmanuel, ele vai trazendo sempre essas reflexões sobre a boa vontade, a disposição, a cooperação e a educação. Então aqui, como eu disse, é para ser um compartilhar de forma bem ligada. E a obra Pensamento e Vida, ela é uma obra que vai falar para espíritos. E quem aqui somos espíritos? Oxi! Gente, algo errado não está certo. Quem de nós aqui somos espíritos? Então hoje eu vou apresentar um outro ponto e vamos iniciar de outro jeito. Sabia que todos nós somos espíritos? Mas somos encarnados. Estamos, na verdade. Estamos encarnados. Então eu vou fazer a pergunta novamente para ver se alguém mudou a concepção. Quem de nós aqui somos espíritos? Quem de nós estamos encarnados? Melhorou um pouquinho mais. Então, dentro dessa forma, onde eu quero chegar? Essa obra de Emmanuel foi feita para quem? Para espíritos. Ou seja, vai nos agregar muito, não vai? E, curiosamente, essa obra ela foi feita por um convite de um amigo. Um amigo virou para Emmanuel e falou assim: você não teria alguma obra aí no plano espiritual que pudesse ser compilada, que pudesse trazer para a gente aqui no plano dos encarnados, no qual a gente pudesse aprender um pouquinho mais? E aí, dentro das suas reflexões, Emmanuel falou assim: existe sim uma obra que é dita, que é ensinada, ou seja, provavelmente as coisas que eu vou falar aqui não é a primeira vez que a gente ouviu ou aprendeu. Por quê? Quando a gente vai reencarnar, quando a gente volta para cá, a gente escuta e a gente aprende essa obra. Então Emmanuel compila e resume e facilita para que nós possamos compreender quais são os ensinamentos, quais os desafios que a gente vai ter aqui. Então, quando a gente volta para reencarnar, a gente já teve essa palestra, a gente já teve esse ensinamento. Só que, bondosamente, o que ele faz? Ele traz esse compilado e vai falar assim: vamos relembrar? Então, hoje, o que eu vou fazer aqui é relembrar um pouquinho, certo? Dentro do item Pensamento e Vida, Emmanuel ele vai falar ele traz a proposta de que a nossa mente cria a vida que nós temos. Aí fala: Jéssica, mas parece que eu imaginava uma vida diferente. Parece que eu queria uma vida um pouquinho diferente do que eu estou tendo. E assim, então a gente pode fazer o quê? Arregaçar as manguinhas e construir.
Porque a mente, ela cria, ela atrai, consciente ou inconscientemente, eu vou produzindo um estado mental que vai fazendo com que as situações elas aconteçam ao meu redor. Para quê? Para que a gente possa perceber que aprendeu, para que a gente possa perceber que ainda não aprendeu, mas pode modificar e mudar. Mas aí a gente pergunta, mas como é que muda? Mas eu nem sei que eu tenho isso na minha mente. Mas eu nem sei que eu atraí essas coisas para mim. É por isso que a gente compartilha os ensinamentos, os estudos. Por isso que a gente está aqui hoje. Então, parabéns para cada um de vocês que aqui está. Porque isso significa o quê? Jéssica, eu decido e eu quero dar um passinho para a mudança. O fato de vocês virem aqui, acolherem os fluidos, a renovação, essa benécia, essa bondade, esse banquete de luz que é distribuído para nós, significa o quê? Senhor, eu me coloco humilde diante de Ti, para que eu possa receber esses fluidos renovadores, para que o Teu amor, Ele adentre o meu coração, as minhas ideias, renova a minha forma de pensar. E quando a gente aqui escuta a palestra, ela vai entrando dentro de nós e ela vai criando um espaço novo. Quando a gente adentra lá na sala, que recebe os fluidos, que recebe as colocações, os comentários, os conselhos dos queridos irmãos e amigos espirituais, eles vão lá na nossa feridinha e falam, minha filha, aqui, vamos olhar para esse ponto? Por que faz isso? Porque ele está direcionando aonde a gente tem que cuidar. Mas ao longo da nossa vida, a gente pode fazendo isso? Com toda certeza. Quando a gente chega em casa durante a noite ou durante a manhã, de acordo com o horário que nós fazemos as nossas orações, ou melhor, no horário que nós conversamos com o Pai Maior, a gente consegue pensar assim, Senhor, ontem foi um desafio, hoje foi um desafio, convivi com uma pessoa que me deixou assim desnorteada, percebi que eu não tenho paciência e tolerância, Senhor, me ajuda. Eu falo, claro, minha filha, vou te ajudar. Aí ele põe outras situações, outras pessoas que vão ser desafios também, só que menores. Por que isso, Jéssica? Eu pedi paciência, eu pedi tolerância. Por que ele vai me dar pessoas que vão me desafiar nesse ponto? Porque ele me prepara para situações. É justo que a gente ganhe de mão beijada? Depois eu posso falar, é meu? Uma coisa que alguém me deu de mão beijada? Não, mas aquilo que eu conquistei, que eu trilhei dentro de mim, aquilo ninguém tira. Ninguém pode modificar. Então, para uma pessoa que é muito paciente, se eu chego ao lado dela e ela tem aquela paciência, ela, à medida que ela vai conversando, ela fala assim, não, minha filha, vamos pensar por outra forma. Ele ainda não entende. Você vai começando a ouvir e fala, gente, mas que coisa curiosa. Por mais que eu vou conversando, falando, reclamando no ouvido dela, às vezes ela nem se abala. Por quê? Porque ela conquistou a virtude. Não, eu não consigo tirar a conquista de ninguém. De ninguém. Jéssica, mas ele pode nos possibilitar situações que às vezes a gente tenha tolerância, paciência. Coloque a virtude que aqui bem caber, né? Ele pode nos emprestar um pouquinho em alguma situação, porque outra pessoa precisa, e a gente tem aquele gostinho de como é. Aham. Imaginam como? Palpite? Através do trabalho de serviço no bem. Porque aqui a gente tem o desafio, a gente tem o convite. E aqui a gente vai se envolvendo nesse manto de amor, e aí eu olho para o lado, eu não vou julgar o colega, eu vou entender, ele está no processo e na fase dele. Mas aquilo vai começar a fazer parte de mim. Vai chegar um momento que não vai ser só quando eu estiver aqui na casa de oração que aquela mensagem vai entrar em mim. Mas quando eu estiver lá na minha casa, aquela mensagem vai fazer parte de mim. Vamos imaginar uma cena agora. Se eu apago todas as luzes. Pensa que a gente está no escuro agora. E uma pessoa acende uma vela. Essa pessoa que acendeu a vela é o trabalhador. Graças a Deus aqui a gente tem um monte de velhinha, né? E vou contar mais. Vocês têm velhinhas também. Vocês são trabalhadores do Cristo também.
Nós somos trabalhadores do Cristo. Só que às vezes, por alguma situação na nossa vida, alguma tempestade acontece e a nossa velhinha se apaga. E pode acontecer. Existem tormentos. Quem aqui nunca passou por uma chuva de vento? Chuva com vento, não melhor dizendo. Oxi, gente, ninguém, uma pessoa só. Então eu vou contar para vocês, quando tem chuva e vento, molha para todo lado. E aí o que acontece? Se eu tenho uma velhinha, essa velhinha vai ficar acesa? Não vai, né? E aí o que acontece? Se a velhinha apaga, sozinha, eu vou conseguir ligar uma vela? Não. E vai chegar a noite. E às vezes o tormento vai parar, mas a minha velhinha está apagada. E às vezes acontece, a gente fica com a velhinha apagada. Mas e como que ela acende a vela, Jéssica? Indo, buscando essa luz, vocês acendem a vela. Jéssica, como que eu posso permanecer com a vela acesa quando as situações do mundo me desafiarem? Porque quando a gente sai daqui, o que acontece lá fora? A chuva de vento, com vento. E aí, apaga a velinha. E aí a gente começa a pensar, tô no escuro de novo. Aí a gente vai andar no escuro, o que acontece? Tem um buraco no chão, o que a gente faz? Cai no buraco. Aí a gente vai, continua andando de novo, cai depois na ladeira. Ou então bate o pé, ou então começa a arrastar o pé, ficando com medo, não quer andar, não quer sair do lugar. Mas esse não é o ponto. E aí, o que acontece? Pela misericórdia do Pai, passam irmãos durante toda a nossa jornada do nosso lado. Tô mentindo ou tô falando verdade? Vocês nunca encontraram ninguém diferente na vida de vocês lá fora. E tem gente que não ilumina o nosso coração. Tem gente que não abraça o nosso espírito. Oxe, nunca ninguém se sentiu abraçado pelo espírito, não? Olha aqui. Na hora que cheguei, fui abraçada. E eu me senti tão bem. Ligaram minhas velhinhas. E assim é. Vocês estão ligando as minhas velhinhas e estão ligando as minhas velhinhas. Olha, já coloquei um outro item aqui. Eu coloquei mais de uma vela. Como isso é possível? O estudo nos faz acender uma velinha, quando eu busco a palestra, etc. Certo? E aí eu saio lá fora, a velinha pode apagar. Certo ou errado? Certo. Beleza. Aí eu começo a dedicar o meu tempo no bem. Eu começo a fazer o bem. Vou voltar de novo no que a gente falou agora. O que acontece? É como se alguém... na verdade Deus, né, nosso Pai maior, Ele nos dá outra velhinha. Agora você não tem só uma, você tem mais de uma. Quanto mais a gente se dedica no bem, é como se a gente fosse somando velhinhas. Porque vocês concordam comigo que lá no trabalho de vocês podem ter uma velhinha? Vocês podem ser a velhinha do trabalho? Jéssica, ela é um caos, mas eu sou a velhinha. Na minha casa, às vezes está um caos, mas eu sou a velhinha. Ou eu vou buscar ser a velhinha, ou então está apagada, mas eu vou levar a velhinha para lá. Por isso que a gente vem para cá. Quando a gente começa a trabalhar no bem, a gente acende outras velas. No momento que o temporal acontece, e às vezes todas as velas se apagam dentro de nós, quando eu volto para o meu trabalho, na casa espírita, ou naquela ação no bem, o companheiro que ali está, ele acende a minha vela. Então, quando a gente trilha no caminho do bem, a gente vai ter sempre, sempre, sempre ao nosso lado alguém disposto a acender a nossa vela. Da mesma forma somos nós. Quando a gente trabalha no bem, concordam comigo que a gente vai estar disposto a acender a velinha que apagou? E a gente nem vai calcular isso. Por quê? Porque é nosso. Essa vela brilha, ela ilumina. Eu não vou fazer conta. Ah, fulano acendeu a velinha. Fulano fez o bem. Não. É natural. Então aquele que está passando pela nossa jornada, que eu tô, às vezes, distante, a gente nem vê. Então, pensando que esteja escuro, eu estou passando com a velinha apagada. E a colega está com a vela acesa. Concorda que eu vou olhar e falar, nossa, ele tem luz, vou lá. E ela vê que eu tenho uma velinha na mão, ela faz o quê? Acende minha vela. Com isso eu vou conseguir caminhar enxergando onde tem buraco? Com isso eu vou conseguir perceber alguém que precisa? Sim. E eu vou ter grande satisfação em fazer. E aí, com o passar do tempo, grandes nomes foram sendo mais do que velas, mais do que castiçais. Estão sendo como postes de luz na nossa jornada, que iluminaram tanto
tanto o nosso caminho, que facilitaram a nossa compreensão de mundo. Aí a gente pode pegar inúmeros nomes de grandes pessoas dentro do Evangelho, mas a gente tem um sol radiante. Vocês arriscam dizer quem é o sol? Que nos direciona a conduta, as ações. Vou dar uma dica. Ele é um Cristo já. Facilitou? Jesus. Jesus é o nosso holoforte. É o nosso sol que aquece o nosso coração, que vai lá naquela sombra mais distante e ilumina. E por que ele ilumina? Para mostrar que não tem uma parte de nós que não é amada por Deus, mas que às vezes está no direcionamento errado. Eu não tenho que pegar uma florzinha e afundar ela na terra. Pegar a florzinha, pensa que aqui está a flor, na ponta da flor, e vou afundar ela na terra. Não. Da mesma forma, eu vou pegar a velinha e afundar na terra. Mas eu vou entender e falar, isso aqui é uma vela, então eu vou utilizá-la, então. Jéssica, mas por que existem os desafios? Concordam comigo que dentro das nossas características existem coisas que eu já sei que eu tenho, mas existem coisas que eu desconheço que eu tenho. Dentro do livro Pensamento e Vida, o que Emmanuel fala? Quando eu estou em contato com outra pessoa e eu identifico naquela pessoa uma característica, a minha mente, ela vai olhar, ela vai escanear aquela pessoa e ela vai traduzir aquela interação para mim. Ela vai olhar para aquela pessoa e falar, nossa, mas que pessoa doce, que pessoa gentil, que pessoa amorosa. Estou me sentindo abraçada. Mas às vezes a gente olha e pensa, Senhor, que desafio. Aí a gente para e pensa, mas espera aí, ele pode ser um desafio para mim, mas será que eu não sou um desafio para outra pessoa? Se aquela característica me chamou tanta atenção, eu vou ter que trabalhar ela em mim. Eu não vou ter que trabalhar no outro, eu vou ter que olhar para mim. Então, por que essa pessoa chegou na minha vida? Senhor, será que ela está com a velhinha apagada? Vou acender a velhinha dela. Mas é uma escolha, às vezes, da pessoa. Naquele momento, ela está tão desnorteada com a dor dela, que ela não percebe que ela tem que estender a mão para acender a vela. É um momento, gente. Aí a gente pratica uma virtude muito interessante. Alguém arrisca? Na verdade, são várias. Alguém arrisca algumas? Compaixão. Quem mais? Generosidade. Paciência, serve. Opa, paciência, tolerância, indulgência. Quando eu entendo que o outro erra, não necessariamente porque ele quer errar. Quem aqui de nós nunca erramos, às vezes, com aquele que está do nosso lado? Sem querer. A gente machuca a pessoa. Mas não foi porque a gente queria machucar aqui. Mas às vezes a gente machuca. E às vezes a outra pessoa nos machuca sem a intenção e a pretensão de machucar. Às vezes a gente machuca meio que querendo, né? Mas a gente vai modificando pouco a pouco para fazer com que isso cada vez mais não faça parte da nossa história. Aí eu vou fazer um outro contraste. Pegando uma situação, né? Todo mundo aqui tem um destino. Dos encarnados, pelo menos, ele está aqui em atividade. A gente fica com fome, tem que ir ao banheiro, né? E às vezes, algumas situações acontecem que a gente fica com uma alteração no intestino, certo? Dá uma dorzinha de barriga, um incômodo gigantesco. Todo mundo em alguma fase da vida teve dor de barriga. Então, quando a dor, nossa amiga, bate na porta, a gente percebe que a gente é humano. Então, quando uma pessoa passa pelo meu caminho e ela está sofrendo, às vezes ela não está tendo nem a lucidez de falar, estou com dor. Mas ela está urrando. E às vezes, quando a gente entra no estado de dor, a gente entende, fala,
Nossa, eu não lembrava, não. É dor de barriguinha, dói. Dói que é uma beleza. E aí eu começo a olhar e falar, agora eu entendi. Por que fulano estava gritando outro dia? Eu preciso necessariamente ter dor de barriga para entender a dor do outro, gente? Não. E aqui é um brilhante convite que a gente recebe, que é o convite do amor. Se eu tenho empatia, se eu tenho compaixão com outra pessoa, eu vou entender. Fala, peraí. Ela está gritando, tem motivo. Deixa eu entender o que está acontecendo com ela. Só que concordam comigo que a nossa vela tem que estar bem acesinha para eu poder enxergar a pessoa? Porque se a minha vela está apagada e a vela da outra pessoa também está apagada, concorda que vai ser dois trombando, caindo e ainda brigando? Aí não dá certo, né? Então o que a gente faz? Acende a vela. Acender a velinha de vocês é bom para vocês? Ou para o mundo? Ou para os dois? Para os dois. Olha, então a gente agora vai acender a velinha, ficar com a velinha bem acesa. E se apagar? Acende de novo. Situações tormentosas todos nós vamos ter. Por quê? Quando apaga a vela, significa, opa, agora eu entendi por que o outro estava andando no escuro. Porque em certo momento eu também andei, passou uma tempestade por mim. Então o convite aqui que a gente vai ter é, ok, Jéssica, entendo que estudar, esclarecer as minhas ideias é muito importante. Por quê? Porque isso também faz parte da bênção divina. Porque à medida que eu cruzo o caminho de outra pessoa, essa pessoa, ela pode agregar muito para mim. Ela vai contribuir comigo com uma coisa que às vezes eu não tenho desenvolvida. Mas se eu quero desenvolver aquilo, eu vou olhar para essa pessoa e falar, nossa, ela me trouxe uma sensação tão boa. E aí, às vezes, em outra situação, eu falo, nossa, lembrei daquela situação. Nossa, como que fulano faria? E a gente começa a modificar os nossos hábitos. Eu começo a olhar para o outro, não buscando o defeito do outro. Eu começo a olhar para o outro, buscando as virtudes dele. Aqui tem uma reflexão de outra filosofia, mas eu vou trazer. Quando a gente vai na casa de uma pessoa, uma casa que eu nunca fui na vida, lá nessa casa, eu chego e a casa está limpinha, cheirosa e brilhosa que sou. E aí eu chego na casa dessa pessoa e falo assim, eu quero ir no banheiro. E eu vou enfiar minha cabeça dentro do lixo, porque lá vai ter sujeira. Oxi! E qual que é a necessidade? Para que eu vou ficar vasculhando o outro nas suas situações de dores? Naquela situação que ele ainda não se curou? É a mesma coisa de chegar numa casa e querer olhar o lixo. Não tem necessidade. Olha a beleza da casa. Olha quanta coisa boa tem. A pessoa te preparou, se recepcionou, mudou, organizou para você. Então, quando a gente olha para outra pessoa que está ao nosso ladinho, o que a gente tem que procurar? Cadê a beleza divina nela? Cadê o brilho dela? Cadê o amor que Deus colocou no coração dela? E é isso que eu convido vocês a fazer. Quando a gente introduz o livro Pensamento e Vida, e a gente percebe que nós construímos essa vida, que nós projetamos, a gente começa a entender que as nossas relações, elas têm muito a nos ensinar de bom e às vezes a nos ensinar o que é necessário lapidar em nós. Então, gente, que nós possamos olhar para os outros e identificar o que ele está trazendo de bom para a minha vida. Que eu possa admirar pessoas. Que possamos olhar para as pessoas e falar, Senhor, olha que coisa bela que o Senhor colocou naquele coração daquela pessoa que está do meu lado. Que bênção! Eu nunca pensei que eu pudesse aprender isso. E assim é. Quem é que gosta de sorrisos? Sorriam mais. Sorriam. Por quê? Aquela pessoa que às vezes está ao lado precisa do sorriso. Alguém aqui gosta de outra pessoa que fica o tempo todo carrancuda, brava, com a cara fechada? Então o que a gente está dando para o mundo? Oi, criança. A gente tem que dar aquilo que a gente quer receber. Isso é a mente que Emmanuel fala. Essa é a projeção que ele está dizendo.
que eu possa sorrir mais. E aí Emmanuel, dentro do item, do segundo item dele, ele vai trazer uma coisa que pra mim, eu confesso a vocês que eu li, toda vez que eu leio essa frase eu fico, Senhor, é verdade, né? Mas levou um tempo para eu aprender, que é, a gente não muda a nossa vida de improviso. A gente não muda a nossa mente da noite pro dia. Mas o que ele vai colocar dentro do livro? Vontade, hábitos, cooperação. Que a mente é o nosso espelho. Então, se eu olho para a vida, estou vendo só uma coisa, gente, que eu possa começar a buscar e procurar outras coisas. Eu garanto para vocês, se vocês hoje falarem assim, olha, eu quero começar a ver mais sorrisos, eu garanto, sorriam mais, vocês vão ver mais sorriso. Então, o que eu estou buscando trazer aqui é, eu estou buscando isso na vida, então entreguem isso para a vida. Entreguem o que vocês desejam da vida e vocês vão receber. Mas entreguem, pessoal, sem aquela ânsia ou aquela pretensão de eu vou entregar e eu quero de volta. Ou eu estou dando aqui e eu quero receber aqui. Não. Às vezes eu vou dar aqui e vou receber daqui. Às vezes a sementeira, às vezes vamos colocar assim, a gente tem um potinho de semente, está guardadinho. E eu esqueci dela. E pouco a pouco eu vou colocando aquela semente. A semente, ela nasce da noite pro dia? Não. Ela não nasce da noite pro dia. Mas pode ter certeza que o dia que a gente começar a semear coisa boa, chega um momento na vida que a gente passa por situações que a gente vai precisar de amparo. Se eu semeei flores por toda a minha jornada e aquelas pessoas que vieram atrás de mim, elas foram colhendo essas flores, elas foram percebendo esse aroma de flores, em algum momento, quando eu tropeçar e cair, aquelas pessoas com mãos e aromas de flores que eu deixei para trás, que eu fui semeando, elas vão me acolher. Você tem que semear e cuidar, né? E muitas vezes... Você tem que cuidar para ela nascer. Perfeito! Existem caminhos na nossa vida que a gente vai trilhar e eles vão ficando. Mas existem outras situações que o plantio é em casa. Que o plantio é ao nosso redor. E esse, a gente vai passando e colhendo em posterior momento. Então, existem situações que eu tenho que cuidar da sementinha, eu tenho que cuidar da terra, eu tenho que podar. Por quê? Porque aquilo ali vai ficar comigo por toda a minha jornada. Então, é a velhinha. A velhinha, eu vou sempre carregar. Mas eu não preciso carregar uma velhinha. Eu posso carregar várias velhinhas. Aí a gente vai ser um castiçal. Chegar um momento a gente vai ser como um poste de luz. Alguém vai apagar. Aí nesse caso do poste de luz, a tempestade de vento apaga? Não. E o sol? Ele apaga? Não. Então vai chegar um momento, pessoal, que a nossa velhinha não vai ser só uma velhinha. Vai chegar um momento que a gente não vai apagar mais. Que possamos trilhar essa jornada. Então o convite do livro Pensamento e Vida, ele vem para vocês como uma forma de refletir. Reflitam aquilo que vocês desejam, aquilo que necessita melhorar. E aqui eu faço uma última colocação que existe e é real, né? Se a gente pede paciência na oração, como que a gente vai receber? Oi? Desafios para a gente desenvolver paciência, mas a gente vai receber desafios aos pouquinhos, não é de uma vez, tá? É como se fosse para passar de fase. Então eu vou criando as habilidades necessárias para chegar um momento e passar de fase. E aí no momento que vai passar de fase, o desafio ele é maior, ele é mais grande. Porém, depois que eu passo, eu fica fácil, eu já sei como funciona. Aquilo já nem é um desafio mais. Então, se está sendo um desafio, os pequenos desafios estão sendo, agradeçam também. Por quê? Porque eles estão trabalhando e lapidando em vocês características brilhantes. Assim como o diamante bruto. Ele reflete a luz e brilha por todo o local? Não. O que acontece? Necessário é a lapidação. E lapidação é uma coisa que às vezes não, é uma coisa que esfola, que dói.
Por quê? Porque às vezes a gente tem arestas, a gente tem ponta que está machucando todo mundo. Então a lapidação ela ajuda muito. Então, desta maneira, sejam como diamantes brilhantes, sejam como velas, sejam como flores, assim como cada um quiser no seu coração. Mas levem adiante a vida que Deus nos permitiu ter hoje. Lá atrás a gente ouviu que o pensamento ele atrai, o pensamento ele determina muita coisa, mas é com ação. Não é só aquela mente pensando, é uma mente em ação. Certo? Lhes agradeço imensamente todo o carinho, toda a contribuição e a bondade de vocês, os sorrisos, a generosidade, e fiquem todos com Deus. Que tenhamos a paz dele em nossos corações sempre.